Olá, que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe a tua vida, a vida dos teus familiares. E hoje trago mais uma curiosidade bíblica, ou seja, mais um tema bíblico. Hoje gostaria de falar sobre o estado dos mortos. Você sabe, quando a pessoa morre, para onde ela vai? Existem pelo menos duas evidências ou duas hipóteses que o mundo religioso prega. A primeira hipótese é que quando a pessoa morre, após a sua morte, se ela praticou o bem, ela vai para o céu. Se ela praticou o mal, ela vai para o inferno. Ou se ela foi mais ou menos, ela fica no purgatório, ou seja, num lugar intermediário. Este é um dos pensamentos do mundo religioso, ou seja, da grande maioria. Quando a pessoa morre, vai para o céu, quando é boa. Quando é ruim, a pessoa vai para o inferno. Também existe um outro pensamento que diz que quando a pessoa morre, a pessoa não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, mas que a pessoa descansa na sepultura. Mas a Bíblia revela o que a palavra de Deus nos fala sobre o estado dos mortos, as pessoas que morreram, onde realmente elas estão. E para falar da primeira hipótese, eu preciso primeiramente explicar para você que a palavra de Deus, ela tem que ser entendida e estudada, e batendo livros com outros livros, ou seja, Lucas tem que ser igual a João, falar a mesma coisa. João tem que falar a mesma coisa que Marcos. Marcos tem que falar a mesma coisa que Jeremias, porque a Bíblia, ela é um livro divinamente inspirado e ela não pode se contradizer. Primeiramente, para nós entendermos, Isaías 28:13 nos diz de como nós temos que estudar a Bíblia. Diz assim: assim a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Queridos, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a palavra de Deus, ela nunca pode se contradizer. Um autor não se contradiz com outro autor. Ou, por exemplo, o que Jesus falou, os seus discípulos não podem contradizer. Então, se algo está diferente um do outro, tenha certeza, um está errado e o outro está correto. Não pode haver duas verdades ao mesmo tempo. Sempre a palavra de Deus, ela mostra uma verdade. Ou os mortos estão descansando nas sepulturas, ou os mortos estão realmente, quem fez o bem está no céu, ou quem fez o mal está no inferno. Bom, o primeiro texto para defender que os mortos que morreram estão no inferno está na parábola do rico e Lázaro. Você já deve ter ouvido falar da parábola do rico e Lázaro. Ele está em Lucas, capítulo 16. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, e o versículo 19 ao 31. Interessante a gente notar que eu não vou ler aqui tudo por causa do tempo, mas vou contar a história e daí vocês conferem na Bíblia de vocês. Lucas 16, 19 ao 31, conta a parábola do rico e Lázaro. Existia, o rico e existia Lázaro. O rico era conhecido como uma pessoa que teve bastante bens durante a sua vida, e Lázaro era um pobre, um mendigo, aquele que sofreu aqui na terra. Na parábola, que Jesus conta essa história, que essa história já existia, mas Jesus aplicou essa história para mostrar algo para as pessoas. Nessa história, Jesus conta que o rico ficou
e no inferno, e que Lázaro, né, foi para o seio de Abraão. Isso é o que a história conta. Porém, nós temos que entender que uma parábola, ela nunca pode ser aplicada de forma literal. Por isso ela já diz uma parábola. Uma parábola, ela não pode ser aplicada de forma literal. Por quê? O que nós podemos extrair de uma parábola? Nós podemos extrair de uma parábola, ou seja, ela é uma narração fictícia, ao qual nos traz algo moral para nosso entendimento, certo? E a explicação dessa parábola, ela está no verso 31 do capítulo 16, aonde que diz o seguinte: Abraão, porém, lhe disse: se não houve Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então a parábola está dizendo que se a pessoa quer ter a salvação, é isso que Jesus queria mostrar, ter a salvação, que ouçam a Moisés, ou seja, a Bíblia, e os profetas. Então, se você quer ser salvo, estude a palavra de Deus e entre os profetas e aquilo que Moisés escreveu. Então, isso é o que a parábola está ensinando. Questão de salvação. Porque você não pode aplicar essa parábola de forma literal. Eu não irei me aprofundar completamente na parábola. Irei gravar um vídeo somente sobre a parábola. Porque agora vou tratar sobre o estado dos mortos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está dizendo em São João 19, versículo 31 e 32, né? Bom, nessa passagem de São João 19, vamos ler São João 19. Perdão, Lucas 23, 43. Vamos para Lucas 23, 43. Que é o outro ponto que defende que os mortos estão nos céus já. Lucas 23. Lucas 23, versículo 43. Diz assim: E Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este é o segundo ponto que eles colocam, que o ladrão da cruz, quando ele pediu para Jesus, para que ele estivesse com Jesus no paraíso, Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Será que Jesus falou para ele: em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Ou Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso? Porque no grego não existe pontuação. Por isso, muitas vezes as pessoas aplicam esse texto da forma como lhe é mais conveniente aplicá-lo. Aqueles que creem que as pessoas já estão no céu quando morrem, eles aplicam que Jesus, quando disse aqui: em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso, ele diz que hoje mesmo Jesus estará com ele no paraíso. Porém, nós temos algum ponto interessante, porque São João 20, o verso 17, diz algo interessante, né? Vou apenas recitar São João 20, verso 17. Quando Jesus ressuscitou após 3 dias, houve a ressurreição de Jesus, e Jesus disse, quando Maria foi tocá-lo, disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Isso mostra que Jesus ainda não tinha subido
a Deus. Então, se Jesus não subiu ao Pai, justamente o ladrão também não estava com ele já no paraíso, né? Porque Jesus falou, depois de 3 dias que ele ressuscitou, o terceiro dia ele disse, não me toques ainda, porque ainda não subi ao Pai. Então é impossível que o ladrão estivesse com ele naquele mesmo dia de sexta-feira, com ele no paraíso. Então é lógico que Jesus estava falando para ele, em verdade te digo hoje, né, tu estarás comigo no paraíso, certo? Mas eu gostaria de ler os textos que mostram realmente de forma literal onde estão os mortos. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Eclesiastes 9, verso 5. Diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles, e não se tem mais lembranças deles. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, diz a palavra. O versículo 10 também acrescenta, diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Queridos, o que o rei mais sábio, segundo Deus, o rei mais sábio do mundo, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui, para as sepulturas para onde tu vais, não há projeto, não há trabalho, não há nada. Você vai o quê? Descansar. Jesus confirma isso? Vamos para João. Gostaria de ler com os irmãos João 5, 28 e 29. Diz assim, não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz. Pergunto a você, o que Jesus está dizendo aqui? Onde estão os mortos? Nas sepulturas. Quantos? Todos. Os bons e os maus estão na sepultura. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus contou aquela parábola, certo? Mas aqui não é uma parábola. Aqui Jesus está contando de forma literal. Ele está explicando para as pessoas que vai chegar o dia em que os mortos irão ressuscitar. Chegará o dia, isso é no futuro. Por enquanto os mortos estão descansando na sepultura, segundo Eclesiastes 9:5 e 9:10, e segundo Jesus aqui está explicando. Mais interessante é que Jesus acrescenta algo a mais aqui. São João 6, o versículo 39 e o 40 também nos explica algo que nos reforça esse conceito de que os mortos estão descansando e que eles serão ressuscitados no futuro. Diz assim, é vontade daquele que me enviou, versículo 39 de João 6. É vontade daquele que me enviou, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. O que Jesus está falando aqui? Que Jesus irá ressuscitar os mortos no último dia. Versículo 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, se os mortos já estão lá nos céus, quem morreu já foi para o céu, o que Jesus vai vir fazer aqui na terra? Ressuscitar as pessoas. Não tem conceito. Querido, se Jesus está dizendo que ele vai ressuscitar a pessoa no último dia, é porque a pessoa está descansando na sepultura. Se Jesus está dizendo em São João 5, 28 e 29, que chegará o dia em que as pessoas sairão da sepultura, é porque as pessoas estão nas sepulturas dormindo. Eclesiastes 9:5 e 9:10 explica que na sepultura não há projeto e não há trabalho,
que as pessoas descansam. Queridos, os mortos realmente estão nas sepulturas. É isso que a palavra de Deus confirma de forma literal. Os outros textos, usados fora de contexto, viram pretexto e você pode formular algo errado e equivocado daquilo que a Bíblia explica. Bom, mas continue estudando. Não precisa crer naquilo que eu estou falando, mas creia na palavra e continue estudando, que Deus tem maravilhas para você, porque a Bíblia revela. Queridos, eu entendi de forma clara. Espero que você também esteja entendido de forma clara e que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família grandemente e que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre. Fique na paz.